Jefferson. Sabe o que? Os gols do Gabigol, a gente tá vendo, né? Tá na tarde ali o gol do Gabigol e tal. Tava prestando atenção. São 2 gols que, tecnicamente falando, você percebe que ele fez 2 movimentos que ele tava longe de fazer nos últimos jogos e nos últimos 20 meses, basicamente, né? Apesar do primeiro momento ele sair de cara com o goleiro, você passa assim a sensação de que é um lance muito fácil, né? Ele saiu perto do goleiro. O domínio dele em progressão, o primeiro tapa que ele dá em progressão, ele tava errando o tempo inteiro. Por exemplo, essa movimentação aí, fazendo o tal do overlapping, acho que ele acerta, coisa que ele não vinha acertando recentemente. No segundo gol, a movimentação dele, o domínio dele em progressão para sair cara a cara com o goleiro e a qualidade de finalização ele tem. E no último gol, a ajeitada de corpo, que o Ricardinho foi muito bem, de ajeitar, esperar o Lianco abrir a perna para ele finalizar. A verdade, cara, é que apesar do Gabigol de fato não estar jogando bem nos últimos 20 meses, é fato que o esquema de jogo do Felipe Luiz privilegia o Gabigol. A ideia, as características que o Gabigol tem, aquilo, não à toa o Felipe Luiz apostou no Gabigol quando muita gente chamou ele de paneleiro. Muita gente chamou o Felipe Luiz de paneleiro, não só torcedor, mas como jornalista e torcedor influencer, chamou o Felipe Luiz de paneleiro, que é um desrespeito. E acabou pagando ontem. Ah lá, o movimento que eu falei. Esse domínio em progressão, ajeitando a bola com um tapinha pra cima, ele é fácil, natural, para um jogador profissional. Mas o Gabigol não vinha acertando, nem esses domínios. E ontem ele acertou, ele foi muito bem. Então é aquela aposta, o Gabigol é aquela aposta do Felipe Luiz que acaba confirmando. Foi chamado de paneleiro, foi chamado de... Pô, tá botando só os amigos dele pra jogar, e aí na hora final o Gabigol acaba entregando pro Felipe Luiz. Dá pra dizer que foi uma atuação de Gabigol de 19, acho que 21, 22, 22, né? Que ele tem No jogo dá. Mas foi uma atuação de Gabigol. No jogo dá. Atuação de Gabigol. No poder de decisão, né? Porque a gente sabe que o Gabigol... 17 gols finais, né, Jorge? Como a gente mostrou ali, né? Deixou até o fenômeno pra trás em finais. Impressionante. A gente sabe que é um jogador que há 1 ano e meio, o Wallace falou dos 20 meses, é até mais do que 1 ano e meio, né? Porque tá aumentando esse período. Não vem bem. Não vem no nível que já jogou, que já entregou. E a questão não é esperar que o Gabigol de 2019 aconteça todo ano. Acho que a gente nem vai ver mais. Concordo Também contigo. acho que não. Mas não pode cair tanto. Claro, não pode ser tão distante também do que era o Gabigol de 19 e 20 também, né? Sim. 20 também. Mas foi uma atuação de um cara com uma capacidade de decisão, de um cara que tem algo que é muito especial, que é muito raro. Um jogador, mesmo do pior ano da carreira, fazer 2 gols numa final de campeonato e vindo de um histórico tão grande em decisões, e aí não é só decisão de campeonato carioca não, tá? Esse cara jogou 3 finais de Libertadores pelo Flamengo, meteu gol nas 3 e ganhou 2 das 3. Isso é muito raro, isso é muito especial, isso é um atributo que pouquíssimos caras no mundo têm. Tem jogador que foge de decisão, tem jogador que se apequena em decisão, sente decisão, e o Gabigol, a decisão pode ser no Maracanã, pode ser em Belo Horizonte, pode ser na Argentina, pode ser no Equador, no Peru, onde for. Ele tem uma capacidade de decidir jogos que poucos jogadores têm, estando em boa fase ou estando em má fase. Claro que estando em má fase fica mais difícil, mas ainda assim é um cara que nesse tipo de jogo... Você pega o lance do 3º gol. O Michael rouba a bola, isso ilustra bem como todo mundo enxerga a capacidade de decisão do Gabigol e que esses jogos são pra ele. Não é só a gente que vê, o companheiro vê. O Michael rouba a bola, o Alcaraz dispara. Aí o Michael abre como opção na direita. O Alcaraz tá vendo a jogada de frente. Ele tem os dois em condições muito parecidas para receber o passe, tá? O Michael aqui, o Gabigol ali. Você acha que ele vai dar a bola em quem, amigo? É no Gabigol. Mesmo se ele não tivesse feito gol no primeiro tempo, mesmo se ele estivesse se arrastando no jogo, você vai dar a bola do cara que já te entregou, que responde em momentos como esse. Deu a bola, o Gabigol fez o gol. Eu não sei se isso é suficiente para renovação. Eu acho que o Flamengo tem que ser muito criterioso e vem sendo, né? Não à toa a história está se arrastando até agora, porque o Flamengo tem dúvidas. Se o Flamengo tivesse convicção dessa renovação, ele já teria feito lá atrás, porque o padrão é esse, né? 1 ano antes, 6 anos antes, você já está ali acertando. O Flamengo tem dúvidas, eu acho que essas dúvidas não acabaram. É preciso mesmo, o patamar salarial do Gabigol talvez hoje não acompanhe aquilo que ele está entregando em campo. Eu acho que não pode contaminar, mas também não pode ficar fora da análise. Pô, esse cara tá mal há 1 ano, 1 ano e meio. Mas, pô, esse cara numa decisão ele entrega, né, cara? Esse cara ainda pode ser útil pra gente. É uma decisão muito difícil de tomar. E a atuação de ontem dificulta mais ainda. Não tem decisão difícil, desculpa. Ainda mais que é uma reta final, né? Não tem decisão difícil, você tem que renovar o contrato dele.
sentar com ele. Só por conta dos 2 gols? Não, Só por conta. Pô, beleza. Ele não fazia gol com bola rolando desde o 6x1 no meio do ano contra o Vasco. Eu sei que essa Fez conta 2 agora é... que são Então, fundamentais. eu sei que essa do conta Flamengo. é difícil, Ricardo Martins, mas assim, é no final do ano. Beleza, ele foi bem nesse jogo. Será que ele vai conseguir manter isso aí? Não sei, eu não Ao vou mesmo pagar. tempo que vai ter o quê? Mais Amigo, 7 jogos pra acabar o ano? Eu não vou pagar pra 10 jogos ver pra ele acabar o saindo do meu time, indo pra um rival e fazer isso comigo numa decisão. Eu não vou pagar esse Mas preço. você renova com o mesmo vencimento atual? Não, eu vou sentar agora. Ele tem na mão. Ou até com possibilidade de aumento, trocar, gente. Então, Final do ano, discutindo, provavelmente, né? Ele tá esperando isso. É óbvio. Ele não vai, ele vai ficar no Flamengo. É o seguinte, Informação? ele tem informação. Ele vai ficar no Flamengo. Ele tem o contrato de mais um ano com 50% de aumento. Então, eu acho, na boa, é porque hoje fica difícil Mas tá falar. na mão dele, é só ele querer assinar isso aí. Hoje, dia seguinte do primeiro jogo da final, quando o cara meteu 2 gols, Sim. foi o nome da decisão, do primeiro jogo da decisão, é muito difícil chegar aqui e falar isso. Mas eu acho, porque a minha análise não vai se restringir a ontem, que aumentar 50% dos vencimentos de um cara que não entrega há 1 ano e meio Mas, com Jorge, isso já regularidade, tá na mão eu dele. acho loucura. Ele podia ter assinado isso aí na sexta-feira. Eu acho É loucura. que ele quer um contrato maior. Ele quer maior duração, né? Gente, ele já tem com os Eu acho empresários loucura. Um o ano. contrato pronto. De 1 ano. Mais 1 ano e 50% de não aumento. é o que ele quer. Ele quer 3 anos de contrato, não sei 50% de aumento. Acho muito Talvez os difícil. 50 diluídos dos 3, pode Acho ser. muito difícil não se chegar a um acordo de 2 anos de contrato. Os Mas é dois que lados tem vão uma acabar outra sendo Mas é que coisa assim, que tem que geralmente, tá na conta. só desculpa, Claro, Robson, desculpa. claro. É porque geralmente, quando você renova um contrato com um aumento salarial, você está reconhecendo o trabalho que o cara fez nesse ciclo. Esse cara está em alta, esse cara está valorizado. Pô, não é o caso do Gabigol nos últimos 20 meses, cara. 20 meses! É muito tempo, cara. muito tempo. É 20 meses jogando mal, não sendo titular em vários jogos, vindo embaixo. Pra você, eu não Com tô polêmicas discutindo. fora do gramado também. Pô, várias relações combo- com a torcida que desgastou. o combo é Meu complicado. ponto, eu não acho um absurdo renovar. Vamos continuar com o Gabigol, ele ainda pode entregar. O Gabigol tem Muito. 30 anos, cara. O Gabigol não acabou pro 27 futebol. ou 28 Tá aí só. a prova ontem. Vamos renovar, mas vamos repensar essa questão salarial aí, pô. Eu, Não dá, acho não que essa dá, renovação não dá. ela tem que ser muito pelo lado do Flamengo. Entendeu? O que é bom para o Flamengo? Eu acho que o Gabigol, nesse Que é bom momento... pro Flamengo é ter o Gabigol. Não, então, tudo bem. Mas daí vai ser nos moldes do Flamengo. É, de sei. que forma, né? O É Gabigol- isso. Nesse Cê momento, tem eu acho que que o conversar, Gabigol ele irmão. não tá numa posição de negociar, cara. É isso aí. Eu acho que depois do jogo Depois de de ontem uma- ele tem mas mais gente, margem, não, mas mas não daí sou, é que o né? jogo- Eu não Mas não concordo, interessa, o futebol Gente, é não assim, concordo, vocês que é querem isso, o ou futebol não. é assim, pô. A culpa Por não é conta de minha. 2 gols O numa futebol final, é cara. assim. Tá bom, Gente, então que vamos loucura, fazer uma gente. brincadeirinha aqui. Ele sai do Flamengo, não renova, ele vai pro Palmeiras. Beleza. Gabigol, Não Luciano vai, porque a Leila Não, falou que tô não falando vai. que é uma brincadeira. Não, mas não Tá tem bom, então brincadeira. ele vai pro Clube Atlético Mineiro. Pronto. Beleza. Clube Ah. Atlético Mineiro. Aí no que vem, oitavas de final de Libertadores da América. Sorteio. Flamengo e Atlético Mineiro. Tá. Ele entra e faz 2 gols como ele fez ontem e acaba com o Mas jogo. isso aí pode acontecer. Eu não pago pra ver. Aí Eu só- não pago pra ver. aí Eu só renovo por com isso, ele. só por Só isso, por isso. você renova o Não, salário pelo com que ele aumento fez de ontem. 50%. Esse, Jorge, esse aí já tá na conta. Pra talvez você... Pra talvez ter o risco do cara comemorar Jorge, do Maracanã esse aí já contra tá, você. esse aí já tá na conta. Tá, mas não mas dá. isso- Dá Eu sim, acho- dá não, sim. não, Análise você tem que ser mais pode ampla. Não, tem que ser mais pode amplo, eu discordar. não quero ele contra. O Gabigol Não quero. ontem Até porque eu já vi contra o meu time que ele já fez, esse filho da O mãe. Gabigol ontem ganhou Várias vezes. margem de manobra pra negociar. Claro. Com certeza. eu acho que não concorde ganhou. ou não, tá? Eu não tô dizendo que eu concordo, nem que você deveria concordar. Não, mas eu é tô fato. falando- eu tô falando- Ontem ele ganhou mais de manobra. Parece Sabe por que quê? você não viu o que ele já no fez? final das contas, o futebol tem dois fatores que eles são muito relevantes. O primeiro é emocional, que é isso que a gente tá falando. É isso. O Gabigol no Flamengo precisa de muito menos do que qualquer outro jogador, dos outros 40 jogadores do elenco, precisam fazer Eu tô contigo. pra encantar a torcida, pra ser um Já herói da encantou de torcida. novo ontem, filho. Ele precisa de muito pouco. Veja a repercussão ontem sobre esse assunto na torcida do Flamengo. Não tem, é óbvio que tem emoção, é óbvio que tem a brincadeira, mas já tem muita gente falando, cara, tem que renovar, tem que renovar, tem que renovar. Então, só nisso, o Gabigol já ganhou margem de manobra, tá? Só nisso, margem de negociação. E soma-se uma outra parada, que o Pedro, teoricamente, só volta no meio do ano que vem. E olhe lá. Só deve. A expectativa do que a gente O tem Neymar ouviu. levou um ano, tá? Então, a expectativa do que a gente ouviu é: o melhor dos mundos é maio. Que o Pedro, no melhor dos mundos, voltaria em maio. E se houver, a gente também nem sabe se vai existir, o Super Mundial, ele é no meio Vai. do ano. E o Flamengo teria ou que contratar um jogador, ou renovar com um jogador que já está lá. Essas duas coisas, como margem para uma negociação, elas estão nas mãos do Gabigol nesse momento. As duas. Goste-se ou não disso,
O Gabigol, hoje, nesta segunda-feira, ele tem mais margem para negociar essa renovação de contrato do que ele tinha na sexta. É simples, é matemática. O jogo futebol da volta pode ser injusto, mas o futebol é isso. Jogo da volta, 0x0. Pode acontecer um 0x0, concorda comigo? Sim. Quem vai ser o grande herói do título? Gabriel. Ah, mas daí isso aí pode acontecer daí, em qualquer meu outro filho. time. Pode ter um herói improvável, como já aconteceu também. Improvável ele não é, desculpa. Improvável o Gabigol não é. Herói improvável ele não é, desculpa. Quando o Davidson saiu do Palmeiras, você Eu tenho- pensou a mesma eu tenho- coisa Acho que também? não dá pra comparar. Eu Davidson tenho um e amigo Gabigol. palmeirense que até Como hoje que acha que não foi uma dá? sacanagem. Não dá pra comparar a história do Eu Gabigol. é tenho muito um maior, amigo pô. palmeirense que até hoje acha uma sacanagem ele ter saído. Eu também que ele não mas eu deveria acho. ter saído. Mas por qual motivo? Por Pela gratidão? história, por ter feito o Então, gol. mas gratidão Mas não ele pode é ser pai, gente. O Davidson não é um ídolo histórico do Não, Palmeiras. Não chega nem perto. O do Gabigol. Davidson tá no hall dos 10 maiores ídolos do Mas Palmeiras. nem O perto. Gabigol, a gente tá falando de um cara que é top talvez- 5 tudo ídolos bem, do Flamengo. talvez o segundo. Com Não, certeza. tudo bem, mas Talvez o eu segundo. tô colocando... Ele é o segundo, não tem. Pra mim não tem discussão. Eu Ele é o também segundo. acho. Eu também... Não, e eu acho até que tem que renovar, tá? Eu acho que tem que renovar. Eu, pelo menos, eu sou muito de que os ídolos têm que ser bem tratados e tudo mais. Não acho que tem que ter só por gratidão. O cara tá ali só por Mas já gratidão. entregou ontem, Se você aí mais um tinha título. cara que tava no clube aí, enfim, entregando nada. E é o caso Tá do Gabigol entregando pra o mim, título cara. ontem pra você? Peraí, o Ricardo Pera Martins, aí, não. mas a análise não pode ser... Mas- Beleza, você vai ter um mas cara é. no elenco pra jogar um jogo, 2 jogos no ano? Se ele me entregar o título, meu Deus do Você céu. não sabe nem se você Cassina. vai chegar lá, cara. Chegou, e quem decidiu foi ele. E pagando baratinho. ô, não Ricardo, assim, dá, independente- cara, Eu acho que a Tem, renovação não é tão simples assim. Não, Isso é não, mais complexo. independente. Gente, assim, Pô, vocês estão... vamos lá. Independentemente Vocês não, do que aconteceu Ricardinho. ontem. Independentemente do que aconteceu ontem, o saldo do Gabigol em 2024 é negativo. Negativo, Ponto também. final. Não Perfeito, tem perfeito. não tem como mudar a realidade apenas uma tarde. Ele vai terminar o ano. Se ele vai lá na Arena MRV e mete mais um gol lá e é campeão, faz a comemoração, ele ainda Como vai é que é? terminar Como é o que ano é a devendo. comemoração? Ó. Ele ainda vai terminar Tá o ano malhando devendo. já. Tá forte. Ele ainda vai terminar Também devendo em termos de entrega ao Flamengo no ano. O Então combo. isso Até porque ele tem não foi que ser contratado analisado. pra ganhar Jorge, uma Copa eu do Brasil. concordo. Pois O é. salário dele não é pra ganhar uma Copa do É Brasil. pagar a Libertadores do Brasileiro. Mas foi o que sobrou pra ele, porque Tudo o bem. técnico É, anterior fechado. não punha pra jogar também. O técnico anterior não dava confiança. Metia ele na reserva, chegava a não colocar no banco. Tem que falar isso aqui também. Mas ele dava sinais ao técnico anterior de que estava em condições? O técnico deu espaço pra ele dar esse sinal? Eu acho que é um pouco de cada coisa aí. mas O que fez o que chegou agora? Eu acho Primeira que é um pouco de cada coisa. Ei, Porque dá vamos lá. licença, Eu mesmo Mas disse daí aqui. Você tem que colocar outro elemento aí que é o Pedro. Esse é um Também outro não, elemento. ele já tô perdeu o falando Pedro, até depois do colocou Pedro. ele. Não. Não, depois, tudo Até bem. depois da lesão. Vamos lá, eu disse isso aqui no de placa. O Gabigol quebrando a bola, mal, 100% fisicamente, mas quebrando a bola. E até os percentuais estão errados. O Gabigol 40% quebrando a bola, sem ritmo e tal. E o Carlinhos 100% tem que Gabigol. jogar o Gabigol. É óbvio. É óbvio. Óbvio. É óbvio. Nisso o Tite errou. Errou, Nisso o Tite não errou. deu confiança. Mas talvez o Tite tenha se sentido muito confortável para tomar essa decisão e para cometer esse erro, porque o Gabigol no dia a dia talvez não estivesse dando sinais ao Tite Por que de que que não tava merecesse. Entendeu? Eu tenho Porque até o um Gabigol, outro, eu muitas tenho vezes, outro problema com o muitas Tite, vezes que o não é Gabigol, esse. eu conheço o Gabigol desde pequenininho, molequinho. Ele precisa de carinho. Ele precisa de atenção. Ele já falou isso no documentário dele, né? Que ele Então, não deu certo se na você- Inter de Milão porque ele não foi mimado. É aí que Ele você tem falou. que ver se o combo vale a pena ou não. É. Aí que você tem que ver, vale a pena ter esse combo ou não vale? No meu time eu quero. Aliás, se quiser, a 10 vai tirar da cápsula. Se quiser, dá pra ele. E eu Mas acho não que vai tem dar, outro porque ele vai ponto. ficar no Flamengo. Ricardinho, eu acho que tem outro ponto com o Cara, Tite. quer mais carinho do que Pós-lesão. 1,5 milhão por mês, aí? Pós-lesão do Quero. Pedro, Pelo amor de Deus. o maior problema é, o Tite montou um estilo de jogo, que aliás era Paga pro pobre, né? A Moreno gente falou 1 milhão 1.300. de vezes. O estilo de jogo do Flamengo era muito pobre e pensava só no Pedro, né? Ele tinha só a alternativa E de, ele ó, falou isso, se não tiver babão. o Pedro... É, brincadeira. Babão. Se não tiver o Pedro... Tudo bem? Ah! Pequeno acidente aí. Se babou Não, todo. acontece, acidentes. Essa garrafinha, ela tá com... A culpa é da garrafinha. A culpa é da garrafa. Pois não, vai, segue. A vedação, não Ah, tá a legal. vedação, entendi. Vaza um pouquinho. Alguma Entendi. vez na sua vida, Entendi. melhor deixar Você pra lá. segura isso aí que no último programa você lembra o que você fez, né? Você viu que eu fiz no último, você tem garrafinha. Jogou aqui, meu, caiu a água pra tudo. Eu soube. Fala. Mas, pô, é que não dá pra... Olha, quase vai o Mano, cavaquinho. tá tudo bem, velho. O Gabigol me deixa Deixa assim. aqui, deixa aqui. O Gabigol Eu me acho deixa que é aqui. uma tensão pré-deb aí. É, atenção pra... pode ser também. é verdade. Eu Aí acho você que isso achou um está ponto no ar. legal. Isso Não, está mas no ar. então, Será sabe que qual é ele a veio de parada? verde, né? Então. Sabe qual é a parada que eu acho pior do Tite? Ele montou um time com um futebol pobre que pensava só no Pedro. Que é o Tite, A né? partir do momento que ele não tem o Pedro, ao invés dele pensar assim, cara, deixa eu mudar o esquema de jogo pra tentar Não, potencializar o tem o Gabigol que eu Carlinhos tenho agora. aqui. Não, eu vou fazer a mesma coisa e botar o Carlinhos. Eu acho que era péssimo. A gente chegou a falar aqui. O Flamengo não tinha variação. Eu vou repetir algo que eu falei no início do programa. Tal pai, Esse tal estilo filho. de jogo, Filho é esse carinho. estilo de jogo, ele é moldado
pro Gabigol. Não só pro Gabigol, ele facilita o trabalho do Arrascaeta, ele facilita o trabalho do Gerson. Não à toa, são caras que voaram Michael voou também. nesse mesmo... Cara, a atuação do Michael ontem é muito boa também. Esse esquema de jogo favorece o Wesley. Esse esquema de jogo favorece o Pulgar. Favorece o time. Vários dos jogadores, pô.